Então, eu não tava pensando em gravar nada agora não, mas eu comecei a ler, eu adoro essa newsletter do Wealth Simple aqui, se vocês não conhecem, essa newsletter aqui que eles mandam é muito, muito boa, tá? E, e aqui embaixo tem esse texto. Como que o housing crisis nos mantém pobre? Aí eu falei, deixa eu ver o que ele tá falando aqui. E começa aqui. Canadá faz muitas coisas certas. A gente não teria uma das melhores qualidades de vida do planeta se não fosse verdade. E tudo que eles falam, e isso eu acho muito legal, eles colocam referências, entendeu? Eles colocam referências. E é importante colocar referência, tá vendo? Ó? Numa faixa de 0 onde 0,00 é a pior coisa do mundo e 1,00 é a maior coisa do mundo, o Canadá e os Estados Unidos, ó, 0,94 o Canadá, Estados Unidos 0,92, Brasil 0,75. Ou seja, Brasil tá na faixa de entre uma distribuição, né? Ele tá no 0,75, no terceiro quarto, né? Chegando no terceiro quarto. Aqui tá no último 10º, né? Ou seja, muito, muito bom comparado com, obviamente, alguns lugares onde o número tá bem mais baixo, né? Inclusive, passando o dedo aqui assim no geral, não tem ninguém melhor que... aqui ó, Austrália melhor que Canadá. Eu ia falar que não tem ninguém melhor, porque eu tô passando o dedo aqui assim, mas a Austrália tá. Enfim, eu gosto desses argumentos que são baseados em dados, né? Um pouco mais seguro. Mas uma coisa que está bem ruim no Canadá é a questão do housing, das casas, de você ter uma propriedade, você poder morar. Tá falando aqui que o Canadá tem um dos maiores house price to income ratio. Que significa o quê? Tem das maiores taxas de o preço da casa em relação a quanto um ser humano ganha no Canadá. Significa o quê? Significa que aqui, mais do que na média dos outros lugares, a casa é muito cara para um morador comprar, no geral. E então vamos dizer assim, dar um exemplo, tá? No Brasil, a renda média é 50 mil no ano. Não importa a unidade monetária nesse caso específico, já que a gente está falando de uma taxa, um valor com unidade tal sobre um valor com unidade tal. Então, no Brasil, você ganha 50 mil no ano na média, mas uma casa custa na média 200 mil no ano. Então, você tem uma taxa de 4. 200 mil dividido por 50 mil, uma taxa de 4. Aqui no Canadá, você tem um salário médio de 60 mil no ano, mais um valor médio de casa de, vou arredondar o número aqui, de 360. Sabe o que significa? Você tem uma taxa de 6. No Brasil era 4, aqui é 6. Ou seja, aqui é bem mais esforço, 50% mais esforço comprar uma casa do que é para um brasileiro comprar uma casa no Brasil. E aqui um canadense comprar uma casa no Canadá é 50% mais difícil do que é no Brasil, entendeu? E tá falando aqui, muitas pessoas gastam até 45% da sua renda em casa, se não mais. E por isso muitos canadenses têm dificuldade de atender suas necessidades básicas. Eu vou parar aqui, porque eu já abri um monte de abas aqui, e eu queria dar uma olhada nelas rapidamente. E é só isso que eu queria fazer, na verdade. Eu moro em New Brunswick, né?
E aí eu falei, deixa eu dar uma olhada nessas estatísticas relacionadas à minha província. Olha o que fala aqui. No geral, um household, uma casa em New Brunswick, ela gasta por ano $13.696 com moradia. Significa o quê na prática? Não vou ter como abrir a calculadora aqui. Mas significa... talvez dê, ó. 13.696. 13.696. Opa. 13.696 divididos por 12 dá igual a 1.141. Ou seja, em New Brunswick, em sua média, 1.141 é o preço que as pessoas pagam de moradia. Transporte, as pessoas reportam gastar 12 mil por ano, ou seja, praticamente $1.000 por mês. Income taxes, as pessoas reportam pagar $1.000 por mês de income taxes, ou seja, você tem um paycheck que teoricamente você iria ganhar 5 mil líquido no mês, 5 mil bruto, perdão, você ganha 5 mil líquido, porque 1.000 vai para os seus income taxes. Então, $1.000 da sua renda. Comida. Estamos falando aqui de menos 9.500, dá quanto? Dividido por 12 dá cerca de $780-800 por mês de comida, em sua média, com comida. Aí aqui as outras categorias, tá vendo? Household Operations, seguro, recreação, saúde, roupa, etc, etc. Achei legal, vale a pena dar uma olhada nisso daqui, até para se organizar. Eu que gosto de organizar minhas finanças, vale a pena ter isso como referência. E aí eu pulei para aquele assunto de tentar lembrar um pouco como é que tá a situação do Canadá no panorama mundial, né? Envelhecimento, não sei o quê. E esse assunto aqui, para mim, é igual ao assunto do aquecimento global. Ninguém acredita, ninguém acha que vale, que é verdade, não sei o quê. Até a hora que as coisas que estavam muito longe começarem a se materializar. Por exemplo, estatisticamente está mostrando aqui que as famílias estão fazendo menos filhos. Um declínio constante dos últimos anos. Significa o que isso? Significa que daqui a um tempo a gente vai ver menos criança nas escolas, daqui a um tempo a gente vai ver menos jovens adultos, daqui a um tempo a gente vai ver menos gente no mercado de trabalho que tenha nascido no Canadá. Filho de pessoas do Canadá. Porque a taxa de fertilidade do Canadá tá baixa. Que o governo pode compensar e que pode ter mais criança nas escolas por causa de imigração, por causa de agentes externos que vêm para o Canadá? Claro que pode, e não tem nada de errado com isso, e é assim que eu tô aqui. Só que aqui tem uma tendência clara sendo mostrada. Em compensação, a expectativa de vida no Canadá só aumenta. Da mesma forma que a outra só diminui, aqui só aumenta. Aqui tá numa escala de 0, uma escala baseada em 0. Aqui tá numa escala também baseada em 0. Ou seja, aqui a mudança é bem pequenininha, mas é crescente. Aqui a mudança também é pequenininha e é decrescente. A sensação que dá proporcionalmente é que aqui tá diminuindo muito mais, numa proporção muito maior do que essa daqui está crescendo, mas mesmo assim tem um padrão claro nos dois. Ou seja, menos criança nascendo e as pessoas que já existem estão durando mais e mais e mais.
as pessoas crianças, jovens, adultos e velhos, estão vivendo mais e mais tempo. Aqui, repara que a caixinha azul de baixo, ela está diminuindo, a caixinha cinza de cima, os gray hairs, está aumentando, e a parcela ativa da população, ela acaba também diminuindo. Então, as pessoas que estão trabalhando, botando dinheiro dentro de casa, está diminuindo, porque o de cima aumenta e o de baixo, que não é produtivo, né? São as crianças. E o único gráfico que eu achei bobinho foi esse daqui, porque como não tá numa escala baseada em 0, ele faz parecer que isso daqui é uma parada assim, tipo exponencial, absurda, né? Se tivesse na escala baseada em 0, a gente ia ver muito pouquinho essa diferença. Principalmente aqui. Nesses primeiros 18 anos. A gente ia ver um pulo maior, obviamente, aqui nos últimos 3. Mas aqui tá mostrando o quanto teve um intake grande, uma quantidade grande de gente vindo para New Brunswick nos últimos anos, né? Nos últimos 2, 3 anos. Aqui, obviamente, a gente sabe que se chama Covid, né? Então, talvez tenha levado um tempo para reagir, para mostrar, mas tem uma quantidade boa. E aqui é a renda da província, né? Vem crescendo ano após ano, deu uma leve diminuída aqui, mas obviamente tem uma tendência clara aqui de crescimento. E... Bem, na verdade isso daqui não tem nada para falar não. Eu só queria realmente mostrar esses anteriores aqui. Para dizer que Canadá é um dos melhores lugares para se viver do mundo, mas ele tem alguns desafios interessantes também. E custo de vida, housing é um deles. E por isso eu reforço o pensamento que eu já tenho de que investir numa casa e buscar ter uma moradia é uma das coisas mais importantes, porque você resolve um dos maiores problemas da vida aqui no país. Tá bom? Era isso que eu queria deixar de recado. Porque eu tenho amigos e pessoas que não acham isso tão importante, que não correm atrás disso, onde ter uma moradia não é prioridade, mas tem o quê de uma coisa importante aí, né? Eu sou muito abençoado de ter escolhido uma carreira que paga bem e tá ascendendo nela. Como eu vi no vídeo num vídeo ontem que eu assisti, falando de uma escola de um treinador de jiu-jitsu, falando sobre uma escola de MMA, que tem um tatame enorme, tem um ringue e tem centenas, dezenas de pessoas treinando lá. Aí ele falava assim: cara, como que essas pessoas estão... O que elas estão achando, né? Como é que esse técnico vai fazer? Porque ele fala assim: não tem pote de ouro para todo mundo, não tem mercado para todo mundo, não tem luta para todo mundo, não tem evento de MMA para todo mundo. Esses 100 moleques aqui da minha academia treinando, querendo ser lutador profissional, eles são massa. Eles são massa de treino. É 1 ou 2 só que vai ter a ascensão. E não se trata só de só 1 ou 2 que é bom, que tem talento. Não. Só tem como pegar 1 ou 2 dos melhores e promover e seguir eles adiante. Isso aqui por quê? Porque não existe a mágica onde tem 50 dos 100 aqui que são ótimos e o UFC vai contratar os 50 de uma vez e os 50 vão estar lá. Não. E o tempo passa para todo mundo. Se você não for aquele 1 ou 2, primeiro ou segundo daqueles 100, você não vai entrar no UFC aquele ano.
E o UFC vai gastar o dinheiro que ele tem, porque é o dinheiro limitado. E aí você vai entrar, o primeiro vai pro UFC, o segundo vai pro Jungle Fight, pro ONE FC. E aí, ano que vem, o terceiro melhor, que agora virou o melhor da academia, ele pode entrar. Mas nessa lógica, leva 50 anos para todo mundo entrar. E obviamente as pessoas não têm validade de 50 anos no campeonato de MMA, entendeu? A vida delas passa. Então, na prática, só tô querendo dizer que o sonho do pote de ouro, ele é para alguns, não é para todo mundo. Então, ficar imaginando que você vai conseguir, de que é realístico, não é. A gente tem que ter um pouco dessa realidade, desse choque de realidade, de o que realmente eu tenho condição, o que eu vim aqui para entregar e que eu posso realmente entregar. Eu, quando vim pro Canadá, eu falei, eu falo para todo mundo sobre isso, né? Mas eu falei para minha esposa, eu vou fazer o que eu tiver que fazer. Se eu tiver que ser enfermeiro, eu vou ser enfermeiro. Se eu tiver que fritar hambúrguer, eu vou fritar hambúrguer. O que tiver pagando, dando dinheiro, é o que eu vou fazer para ter sucesso. Porque eu não vim aqui para ser feliz, eu vim aqui para ter sucesso. Eu vim aqui para comprar uma casa, para ter filho, para fugir da violência do Brasil. Eu vim aqui para não ser abusado no trabalho. Foi para isso que eu vim. E se isso significa para algumas pessoas ser feliz, então eu vim para ser feliz. Mas é porque muitas pessoas falam: "Ah, não, eu vim pra ser feliz, eu vim pra fazer minha profissão dos sonhos, eu vim pra carreira de artista, eu vim pra", alguma coisa assim, do tipo: "Ah, dar vazão ao meu eu interior". Não, eu não vim pra nada disso. Eu vim pra conquistar as coisas que eu queria conquistar. E aí eu fiz a minha estratégia pra isso dar certo. E a minha carreira, que eu falo, eu sou abençoado porque eu sou. Quem falar que consegue as coisas e que não é bênção e que não tem um toque ali da mão de Deus influenciando você, abrindo uma porta, te colocando em contato com alguém, te dando entendimento, fazendo você gostar da carreira, fazendo você prosperar naquela profissão, enfrentar aquele bug, querer enfrentar outro bug amanhã e querer crescer. Quem falar que não tem isso, sei lá, deve estar viajando. Tem sim, tem sim. É o que eu acredito. A gente acorda todo dia cedo, vai caminhar, faz o que tem que fazer e, e Deus abençoa. É isso que eu ia falar só. Eu vim hoje para esse vídeo pensando em falar sobre a questão da casa, que me parece algo que é uma dor de muitos. Eu tinha certeza que para mim era uma dor, mas eu não tenho certeza da vida dos outros. Mas agora que eu vi essa reportagem, eu também tenho certeza que é uma dor dos outros. E a única dica que eu tenho é: foca nisso, se você puder, né? Busca resolver isso, porque vai trazer felicidade, segurança, vai ter as suas vantagens. Depois faz o resto, tá? Beijo, tchau.